podcast Tudo é ADM. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Tudo é ADM. E hoje vamos falar sobre o maior evento de administração do Rio de Janeiro, que acontece todo mês de setembro, quando a gente comemora o Dia do Profissional da Administração, que é o INCAD, que esse ano, em 2023, vai falar sobre a era da inovação. Tenho certeza que você que acompanha a gente nas mídias, né, em qualquer mídia social, rede social, nosso site, já viu falar alguma coisa sobre isso. Mas, mesmo assim, eu trouxe aqui no Tudo é ADM o coordenador temático do INCAD, o administrador Luiz Augusto Costa Leite, para te explicar melhor, pormenorizado, como vai ser esse grande evento. Luiz, seja muito bem-vindo ao Tudo é ADM. Muito obrigado, é um prazer. É um prazer sempre recebê-lo, conversar com você. Eu queria saber, assim, a gente fala já tanto de inovação, né? A gente escuta falar isso a todo momento. Mas qual era da inovação é essa que a gente vive agora que fez você criar um evento dessa magnitude aqui no CRARJ? Você, mais ou menos, deu a resposta na sua pergunta. É uma pergunta muito inteligente, então eu vou te dar uma resposta. O que eu poderia dizer é o seguinte, há um dito, né, muito comum nas organizações hoje, que é: quando eu achava que tinha todas as respostas, mudaram as perguntas. E isso mostra, de certa maneira, que um mundo novo que a gente está vivendo. É claro que nós temos tradições, temos coisas que são eternas, que fazem parte da nossa existência. Mas o que nos cerca nos últimos anos, especialmente, está mudando muito. Tem gente que fala em era da incerteza, outros falam que tem que planejar na incerteza, outros falam que o futuro já chegou. Então você tem uma série de observações sobre a era que a gente vive, outros falam sobre a era do individualismo, né? Que nós resolvemos, então, tentar colocar essas coisinhas todas, né, no evento, que é o INCAD, e que, felizmente, tenho muito prazer em estar colaborando. Bom, Luiz, a gente tem como 3 eixos, 3 pilares desse INCAD, né? Governança, cultura e tecnologia. Como é que foi para você escolher cada uma dessas 9 palestras que compõem o INCAD, escolher os palestrantes? A gente tem gente que é da Universidade de Nova York, a gente tem sócios diretores, a gente tem uma gama expressivíssima de palestrantes. Como é que foi fazer essa escolha, essa pincelada? Ora, a era da inovação, ela pressupõe interdependências, né? Reage-se contra as questões mais segmentadas, essas coisas todas. O mundo hoje é um mundo interdependente. Então, quando a gente fala em governança, tecnologia e cultura, a gente está falando de um todo, não especificamente de um detalhe ou de outro, mas esse conjunto de preceitos, de modelos, de conceitos, esse conjunto forma o que nós tentamos construir na era da inovação. E, bom, eu percebi, assim, nos abstratos que a gente está usando, nos materiais que a gente está usando para a divulgação do INCAD, eu percebi que você coloca sempre muito as organizações, as empresas, os profissionais dentro de um mundo macro, né? E depois começa como é que eu vou explicar? Definhar esse mundo macro até se transformar em algo menor, que é o dia a dia, que é o cotidiano. Foi mais ou menos assim que você pensou? Que a gente começa com um mapa global, né? Vai descendo e termina com a economia verde no Rio de Janeiro. Foi mais ou menos isso? É verdade. O que acontece é que o profissional, e no caso específico o administrador, ele não tem mais condições de se bastar por si mesmo.
Não adianta ele querer fazer o seu trabalho tecnicamente bem feito. Ok, isso é necessário, tudo bem. Mas não adianta, porque cada ação que ele tem que tomar, cada procedimento em que ele é envolvido, traz tantas variáveis novas que ele tem que estar ligado, de certa maneira, no que acontece além dele, além da sua organização. E aí, você mencionou as organizações, porque esse é o nosso habitat natural. Nós trabalhamos para organizações, sejam de que tipo forem, né? Privadas, públicas, ONGs, da sociedade civil, associações. Então, quando a gente fala em organização, a gente pega esse mundo, que é o nosso mundo de vida diária, né? Então, aí entra a questão das organizações. A questão de partir do mundo é por isso. Quer dizer, o nosso evento começa com uma visão global. O que está acontecendo no mundo das organizações e como é que as organizações do Brasil estão envolvidas nisso, até que ponto elas estão absorvendo o que está acontecendo, até que ponto elas têm alguma vida própria por causa da nossa cultura, que é diferente das outras, né? Então, nós teremos o nosso palestrante, Cláudio Garcia, que é um brasileiro, professor da Universidade de Nova York, que é especialista nessa questão da gestão mundial. E ele vai falar conosco sobre esse tema, né? Como é que está o mundo, como é que está o Brasil e onde é que estão os hiatos, né? Onde é que estão os espaços entre uma coisa e outra. Então aí começa, portanto, essa grande abertura, que é uma abertura global. Depois, a gente tem uma sessão sobre as organizações como um todo, né? Então, como é que as organizações estão funcionando hoje? Quais são as suas demandas? O que não funciona mais? O que já está obsoleto? O que precisa ser criado, né? Que tem um mapa, né, de funcionamento das organizações dentro das quais nós vivemos, que é muito peculiar, não é igual a de 10 anos atrás. Ok, tem certas coisas iguais, tudo bem, mas tem muita coisa nova acontecendo nos objetivos das organizações, né? Nas suas finalidades, nos seus propósitos, né? Que necessitam de uma redefinição de políticas, processos, metodologias de trabalho, tecnologias especialmente, né? Então, aí entra o recorte, que eu chamaria, das organizações. E nós temos um terceiro ponto desse trinômio inicial que você falou, que é a questão do profissional. Não há a menor dúvida de que as competências e as habilidades dos profissionais estão mudando numa rapidez fulgurante. Disse até que em 2030, metade das profissões que existem hoje não existirão mais. Então, para onde que vai? Como é que o profissional vai se situar nisso, né? As carreiras são mais curtas, os projetos das empresas são mais curtos também, as coisas são mais transitórias, é outra expressão importante, né? As coisas são mais transitórias e o profissional tem que fazer o que chama-se em inglês de reskilling ou upskilling, né? Quer dizer, novo conjunto de competências para conseguir enfrentar o que está vindo por aí, em parte também por causa da tecnologia, mas não só por causa dela. Não confundam a tecnologia com o mundo inteiro. Mas isso será tratado numa outra sessão do nosso evento. Bom, eu acho interessante porque a gente acaba, dentro da administração, né, a gente acaba lidando com uma gama muito, muito complexa, uma gama muito grande de temas, de habilidades, de soft skills, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que o profissional da administração, né, o que os nossos bacharéis, mestres, doutores, né, todo mundo que vai estar aqui com a gente participando, vai poder absorver, vai poder esperar desse evento, esperar do INCAD.
vai absorver uma necessária atualização. Hoje a gente fala de educação permanente, educação para a vida inteira, e se nós não tomarmos esse partido de estar sempre se atualizando, sempre se reprogramando, nós vamos ficar parados no tempo. Então, qualquer profissional que esteja no nosso evento, ele vai sair do evento com uma sensação de que, poxa, tem tanta coisa acontecendo por aí que eu preciso melhorar nisso, eu preciso abandonar aquilo, eu preciso prestar mais atenção naquilo que eu não prestei, eu preciso me retreinar, né? Isso que se espera que, ao final do evento, um profissional saia com essa percepção, seja sensibilizado, né, para a necessidade de seu reposicionamento na sociedade produtiva. O senhor é consultor há muito tempo, né, tem uma carreira consolidadíssima nessa área, né? O que o senhor, como consultor, diria para quem está pensando assim, não sei se eu vou assistir, não sei se eu não vou assistir, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Sou consultor das organizações, eu trabalho numa organização que é registrada no CRARJ, vai dizer assim, eu quero que você vá, eu quero que você assista. O senhor, como consultor, o que o senhor falaria para esse profissional? Você é dono do seu destino. Não esperem que programem a sua vida por você. Isso não existe mais. Você tem que acordar e internalizar essa necessidade de novas posturas, etc. e tal. Então, que venha para o INCAD, né? Que venha, claro. assista, porque a gente sabe. A gente está falando de inovação, como é que não vai ser híbrido o evento? A gente vai trabalhar. Mas é importante isso, porque os profissionais muitas vezes esperam que as suas organizações programem o seu futuro, programem... Que curso você quer que eu faça? O que você quer que eu assista? Programe a sua carreira. Hoje em dia se fala que a carreira está muito na mão da pessoa e menos na mão das organizações. E é por isso que eu dei esse destaque todo, essa bombinha, né? Você faz o seu destino, porque na vida é isso mesmo, né? Tanto nas organizações como na vida privada. Isso é outra coisa importante. As organizações não são, como eu falei antes, um recorte dentro da sua vida, elas são parte da sua vida. Né? Ainda mais agora com essa questão de, para certo tipo de população, do home office, trabalho em casa e tudo, você está vendo uma integração no conceito de bem-estar, no conceito de vida, né? Você está tendo uma integração da sua vida profissional com a vida particular. Se você está em casa com seu filho do lado, a sua mulher perguntando alguma coisa, ou algo que desperta as suas atenções, você não pode ignorar que isso é um novo momento. Porque antes você ia para o escritório, e a maioria ainda vai, diga-se bem da verdade, as estatísticas mostram isso, e até uma pressão de grandes organizações financeiras multinacionais que as pessoas voltem ao escritório, mas apenas para ilustrar, né, a relação entre as pessoas e o seu trabalho mudou. Mudou mesmo, você não tem das 9 às 5, eu saio de casa, etc e tal, né? E volto, pro bem e pro mal. Tem coisas boas e coisas ruins nisso. Mas a pessoa tem que cada vez mais se assumir e construir. Isso é uma outra coisa importante, que participar da construção de cenários e de oportunidades que façam valer mais a sua presença pessoal, a sua pessoa, em vez de a organização olhar para as pessoas olharem para as organizações e definirem que tipo de organização faz mais sentido nas suas escolhas. Claro que há limitações de toda a natureza, de mercado, de emprego, desemprego, essas coisas todas, mas o ponto é esse.
Bom, Luiz, então eu queria que você falasse diretamente com quem está ouvindo a gente, com quem está assistindo a gente, seja no YouTube, no Spotify, no Deezer, fizesse um convite para participar aqui do INCAD no dia 25 de setembro, a partir das 9 horas da manhã. Caro futuro participante do evento, dificilmente você sairá insensível tanto dessa conversa quanto do evento em si. Então, venha conversar conosco, venha trazer a sua contribuição, venha se engrandecer, tanto pessoal como profissionalmente, que o CRA do Rio de Janeiro tem um compromisso com o seu desenvolvimento. E alie-se, portanto, e junte-se ao CRA nesse esforço de constante renovação na era da inovação. Bom, eu já estou inscrita, né? Porque eu vou estar aqui trabalhando, mas se eu não tivesse, agora eu estaria. Estava aqui acessando cra-rj.adm.br para me inscrever. Então fica a dica aí. E Luiz, para a gente finalizar o Tudo é ADM de hoje, a gente tem a nossa coluna Arte, Cultura e Gestão, em que a gente pede para o convidado indicar um livro, um filme, uma peça, uma música, algo que te ajude a te engrandecer, como você acabou de citar. Então, eu queria que você desse essa dica para quem está aqui conosco. Uma das inovações do nosso evento será, e uma surpresa, a inserção de momentos culturais durante o evento. Porque, repetindo, todos nós somos culturais por essência, né? Então, vamos ver o que o mundo cultural pode nos associar ao nosso trabalho. Eu estou lendo um livro chamado Oppenheimer, que é o livro que gerou o filme que está fazendo um sucesso enorme, que candidatíssimo ao Oscar e tudo, né? E é uma biografia desse físico, Oppenheimer, que é muito ilustrativo, é muito interessante, porque mostra como que um gênio, né? De um lado, uma capacidade enorme de compreensão, de intelectual, genial mesmo, e de outro lado, com uma fragilidade emocional muito grande. Como é que essas duas coisas se juntam na vida dele e que podem ser úteis para nós. Então, eu recomendo que vejam o filme e leiam o livro, né? Ou leiam o livro e vejam o filme. Uma coisa complementa a outra. É verdade. Muito obrigado. Bom, a gente não combinou, mas a minha dica também é uma biografia, só que é o filme O Aviador, do Howard Hughes, em que o Leonardo DiCaprio dá um show de atuação e que fala muito sobre esse aviador que revolucionou a forma do mercado tratar a aviação. Teve muitos problemas pessoais também, mas é um filme muito interessante que mostra como empreender, as dificuldades, mas como você consegue superar isso, e uma atuação maravilhosa do Leonardo DiCaprio, como do Cillian Murphy em Oppenheimer, né? Isso aí, muito bem. Obrigada, Luiz, pela sua participação. Prazer. E a gente se vê aqui no dia 25, né? Tenha à sua disposição. Obrigada. E obrigada a você que assistiu aqui mais um episódio do Tudo é ADM. Eu te aguardo no próximo e te aguardo aqui também no INCAD 2023, a Era da Inovação. Até lá, tchau, tchau.